Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus. Nós estamos dando continuidade à Escola Bíblica Dominical, ainda num sistema em que não é presencial, diante de tudo que a gente está vivendo. Nós já iniciamos os nossos cultos presenciais para pessoas acima de 10 anos e até 59 anos. Breve nós poderemos reabrir as portas da igreja, receber e acolher todos os irmãos de todas as idades, tanto para a Escola Bíblica Dominical, como também para o culto e todas as atividades da nossa igreja, todas as sociedades internas. Mas enquanto isso ainda não é possível, nós continuamos com o nosso
nossa escola bíblica dominical através da internet. Então chega até a tua casa, logo após serão divididas salas. E eu gostaria de trazer uma breve meditação, uma devocional para o nosso coração nesta manhã, que se encontra no texto de Salmo, capítulo 66, versículo 20, apenas o versículo 20, que traz uma lição tão preciosa para a gente. E Salmo, capítulo 66, versículo 20, que diz assim: Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Tem até uma música com essa letra, um cântico com essa letra, que eu não vou me arriscar aqui a cantar por questões óbvias que os irmãos já conhecem, mas gostaria de compartilhar com os irmãos esta porção de edificação para a sua vida, para a minha vida, um convite a nós bendizermos o nome do nosso Deus. Aí você pode me dizer, mas pastor, bendizer o nome do nosso Deus, como? Olha o tempo que a gente está passando. Não tem sido tempo de nós lamentarmos diante de Deus, de nós chorarmos diante de Deus, de nós buscarmos a face de Deus em oração, numa oração de lamento. Mas aqui o texto ele convida a gente, bendito seja Deus, e Deus ele é bendito por todas as circunstâncias, irmãos. Aprendemos com a própria palavra de Deus que nós devemos ser gratos a Deus, sermos gratos a Deus por todas as circunstâncias. E o apóstolo Paulo vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então o convite da palavra de Deus é sermos sempre gratos a Deus, a despeito das circunstâncias em que estejamos vivendo, porque nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus presente, mas um Deus que tem tudo nas suas mãos, um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. E por isso o salmista aqui, ele vai dizer para a gente, bendito seja Deus. Aqui ele vai pontuar alguns motivos. Possivelmente você tenha na sua vida alguns motivos para chegar para Deus e dizer para Deus, Deus, muito obrigado por isso, ou por aquilo outro, sabe? Mas aqui o salmista ele vai dizer um motivo que é comum a todos nós. Talvez os motivos que você tenha na sua vida e na vida da sua família não sejam os mesmos motivos que eu tenha. São motivos comuns, às vezes coincide, mas se tem alguma coisa comum a todos nós que devemos bendizer o nome do nosso Deus, é o fato de que Deus não rejeita a nossa oração, e isso é uma bênção, meus irmãos. A oração é uma ferramenta que nós temos e que nós temos que utilizar, e nós usamos muito pouco. Nós podemos orar a Deus, e nessa oração é um diálogo que nós temos com Deus, aonde nós abrimos o nosso coração para Deus, aonde nós nos declaramos diante de Deus, e isso traz paz ao nosso coração em sabermos com quem estamos falando. É tão verdade que o salmista, lá no Salmo número 5, Salmo capítulo 5, versículo 3, aqui Davi, ele vai expressar a sua confiança na oração. Ele vai dizer, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Quando o salmista ele vai dizer isso para a gente, ele vai falar de uma segurança, de uma firmeza. Quando Jesus Cristo ele vai dizer para a gente a respeito disso, Jesus Cristo ele vai dizer, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo vai reforçar isso aos filipenses. Fazeis, pois, conhecido diante de Deus as vossas petições em oração, em súplica e ações de graças. Podemos bendizer o nome do nosso Deus em todo tempo. Por que em todo tempo? Porque em todo tempo Deus ouve as nossas orações. Ele acolhe as nossas orações. E o texto ele vai dizer aqui, ele não rejeita as nossas orações. Algumas pessoas têm uma
usam uma expressão e falam comigo, e a gente ouve essa expressão, assim, olha, parece que a minha oração não está chegando ao céu. Você já ouviu essa expressão? Ou talvez até tenha dito já essa expressão. Mas não existe oração que fique apenas até o teto. Porque o nosso Deus, Ele nos promete, e a promessa de Deus aqui é que Ele não rejeita a oração. Bendito seja Deus, não apenas que mantém esta comunhão na oração, se permite, ser achado, Ele ouve as nossas orações, mas Ele vai dizer ainda mais para a gente: nem se aparta de mim a sua graça. O fato de Deus não se apartar da gente já é motivo de sobras para nós glorificarmos a Deus. Mas aqui Ele vai dizer: não se aparta de mim a sua graça. E por que isso é importante para as nossas vidas? Porque não existe um justo sequer. Nós não somos perfeitos. E a gente sabe que a nossa filiação com Deus, ela não se dá pelos nossos próprios méritos. Esta presença de Deus nas nossas vidas, na nossa caminhada, ela não se dá porque somos presbiterianos, ou seja lá por que motivo for. O único motivo que se dá a presença de Deus sendo manifestada na minha vida e na sua vida é por conta desta graça maravilhosa de Cristo Jesus, revelada por Ele, por amor a cada um de nós. Por isso, irmãos, o salmista ele nos convida: vamos bendizer o nome do nosso Deus, mesmo diante do Covid. Vamos bendizer ao nosso Deus, mesmo diante da enfermidade. Vamos bendizer ao nome do nosso Deus, mesmo diante de uma crise de desemprego muito grande. Vamos bendizer o nome do nosso Deus, mesmo diante de uma crise econômica muito grande que estamos vivendo e que tem assolado as empresas e muito mais as pequenas empresas. Vamos bendizer o nome do nosso Deus, a despeito de todas as lutas e todas as aflições que nós estamos vivendo. Vamos bendizer o nome do nosso Deus. Por quê? Porque Ele ouve as nossas orações. Ele não rejeita as nossas orações. Sabe, queridos, depois da escola dominical, invista um tempo de oração. Invista um tempo de oração a um Deus que não rejeita a sua oração. E mais do que isso, tenha consciência, a despeito de tudo que você tenha feito, a despeito de todos os seus erros do passado, tenha certeza de que Deus renova sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Quando Jeremias ele traz as suas lamentações, ele vai dizer: olha, quero trazer na memória aquilo que me pode dar esperança. E a minha esperança é que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã sobre a minha vida. E assim também é sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Esta presença de Deus, que não se aparta de nós em nenhum minuto, seja no momento de doença, seja no momento de saúde, seja no momento de escassez, seja no momento de bonança, esta presença de Deus, ela não se aparta do seu povo. É uma presença constante. E assim é na minha vida, e assim é na sua vida. Que Deus assim te abençoe e nos abençoe, para que possamos a cada dia bendizer o nome do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, tenho algumas informações muito importantes a dar aos irmãos. Primeira dela que hoje às 15 horas nós teremos a nossa Escola da Palavra para as crianças. Logo após a minha palavra aqui na abertura da escola dominical e a palavra de oração, nós seremos divididos em classe. Então os irmãos já conhecem todo o sistema, o formato das nossas classes. Todas as salas nossas estão em pleno funcionamento. Eu quero parabenizar aqui os professores por toda a dedicação, por todo o empenho. Quero agradecer aos nossos irmãos da multimídia que têm disponibilizado essas gravações, principalmente aqui quem assiste na classe do templo, Vida Cristã. Então aqueles que são da Vida Cristã permanecem aqui mesmo nessa plataforma
que será oferecida a aula deste domingo. A outra coisa importante que quero dizer para os irmãos é que no próximo domingo nós não teremos escola bíblica dominical gravada. Então, no próximo domingo, a nossa escola bíblica dominical será transformada em uma assembleia extraordinária. Precisamos realizar uma assembleia extraordinária e o conselho reunido convoca então todos os membros da igreja. Será disponibilizado no nosso WhatsApp, tá? Do grupo de WhatsApp da igreja, o endereço, o link do aplicativo chamado Zoom, e nós vamos nos reunir através do Zoom, tá? Numa assembleia extraordinária, no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Então, eu quero pedir a atenção de todos os irmãos para essa assembleia. É um assunto importante que nós vamos tratar com os irmãos e precisamos tratar na assembleia. Então, já temos muitas igrejas que têm realizado assembleia através deste aplicativo. Então, nós preferimos ser através do aplicativo para que irmãos, ou todos os irmãos, tenham a possibilidade de participar. Tá? Então, nós damos aí a oportunidade para todos os irmãos participarem desta assembleia, tá? Estejam em oração, e eu tenho certeza que no próximo domingo nós estaremos juntos para podermos conversar a respeito deste assunto tão importante na vida da nossa igreja, que será esta assembleia extraordinária. Teremos agora a nossa escola bíblica dominical, tá? Que você tenha uma boa aula, que você tenha um bom aprendizado e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos aprender mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para serem usados pelo Senhor, Deus, na instrução e educação religiosa, educação cristã. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado esta possibilidade, mesmo que diante desse distanciamento necessário, nós não paramos as nossas atividades, nós não paramos a escola bíblica dominical. Muito obrigado, a Deus, por esta grande bênção. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor continue a direcionar, Pai, todas as coisas que estamos fazendo para a honra, para a glória do Teu nome. Dá-nos uma aula, Senhor Deus, abençoada e um bom aprendizado em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te conceda uma boa aula. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? É uma alegria muito grande, mais uma vez, podermos estudar com vocês uma porção preciosa da Palavra de Deus, dando continuidade à nossa série de estudos sobre a vida de Abrão, o pai da fé. Nós vamos estudar hoje o capítulo 17 de Gênesis, que é um marco fundamental na relação de Abraão com Deus. Cada etapa da jornada, da caminhada de Abraão com Deus, a gente tem um novo marco e um aprofundamento dessa relação. E é isso que a gente vai poder ver hoje. Nós vimos que durante toda essa caminhada, Deus reafirmou com Abraão a sua aliança. Em cada etapa, em cada nova experiência de Abraão com Deus, Deus ia reafirmando essa aliança e aprofundando essa relação. Nós vimos isso nas lições anteriores. E nesse capítulo 17, ele ocorre depois que, 13 anos depois que Deus fez o último contato com Abraão. Tinham se passado 13 anos entre o capítulo 16 e o capítulo 17. 13 anos atrás, Abraão fez uma grande bobagem. Ele quis, pelas suas próprias forças,
resolver o problema de não ter um herdeiro, ao invés de confiar em Deus. Nós vimos que isso aconteceu outras vezes na caminhada de Abraão, mas essa ideia que Abraão teve junto com a sua esposa Sarai de conceber um herdeiro trouxe muitos problemas, né? Conflitos familiares, porque ele optou por fazer isso por meio da serva da sua esposa, Agar, uma serva egípcia. É interessante a gente ver que ele mais uma vez recorreu ao Egito para tentar resolver o problema, né? Teve uma situação em que a terra estava passando por uma seca, por fome, e ele foi e recorreu ao Egito ao invés de esperar em Deus a providência. Dessa mesma forma ele fez de novo, recorreu a uma serva egípcia para solucionar o problema da falta de um herdeiro. E aí nasceu Ismael, que é esse primeiro filho de Abrão, dessa serva Agar. Mas isso trouxe muitos problemas. E se passaram 13 anos, e agora a gente está no capítulo 17, o capítulo que nós vamos estudar hoje. Mas esses 13 anos não foram em vão. Eles serviram, inclusive, para ilustrar para o próprio Abrão e para nós, que estamos estudando essa história, as consequências de servir Deus no poder da carne, ao invés de confiar nele e depositar a fé de que ele iria cumprir a promessa que ele tinha feito. Foi uma presunção de Abraão tentar resolver o problema, achar que a ideia dele era melhor que a ideia de Deus, de que o tempo dele era o tempo certo e não o tempo de Deus. E ele serviu também para intensificar a impossibilidade de Abraão e Sarai terem um filho pelos seus próprios meios, né? Porque como eles ficaram mais velhos, 13 anos se passaram. Agora no capítulo 17, Abraão está com 99 anos e Sara com 89. Se era difícil antes ter um filho, imagina agora com essa idade avançada. É aí que Deus entra, nessa situação do impossível, que nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. E é o que nós vamos ver nessa lição de hoje. Então, meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo da vida de Abraão, o título da nossa lição de hoje é Aprofundando Nossas Raízes com Deus. Vamos orar pedindo que Deus nos fale aos nossos corações. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra de forma livre. Fale aos nossos corações, Senhor, e que tudo que seja dito aqui seja para a honra e glória do teu nome. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Como nós falamos, o capítulo 17, Deus, depois desse tempo de silêncio de 13 anos, ele reaparece para reafirmar a sua aliança com Abraão. Então vamos ler Gênesis 17, do versículo de 1 a 4. Os irmãos acompanhem comigo. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Então nós vemos aí Deus reafirmando a aliança dele com Abraão. E ele começa falando, ele aparece a Abraão e fala: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É como se fosse um puxãozinho de orelha em Abraão pela besteira que ele tinha feito há 13 anos atrás. Olha, Abraão, você não confiou em mim, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sou eu que tenho o poder de fazer qualquer coisa. Tudo é possível para mim. Não existe impossível para mim. Era isso que Deus estava falando para ele. Então,
Ao invés de você, com as suas próprias forças, tentar resolver o problema, você tem que confiar em Deus. É Deus que tem a capacidade de resolver problemas que para nós são impossíveis. Né? E ele fala mais: anda na minha presença e ser perfeito. Complicado, né? Alguém aqui consegue ser perfeito? Na verdade, o Senhor não estava falando nessa perfeição plena. Na verdade, ele quer que você, né? Ele queria que Abraão buscasse o tempo todo fazer a vontade de Deus no seu coração. Essa é a perfeição que nós podemos alcançar aqui na terra. Que a perfeição, né, de verdade, a gente só vai alcançar no céu. Né? O modelo de Cristo, nós devemos buscar o tempo todo, mas nós só vamos alcançar esse modelo quando nós formos para o céu, quando nós nos livrarmos desse corpo pecaminoso que nós temos. Mas o que Deus olha é a intenção do coração. Ele quer que você busque permanentemente a presença dele, fazer a vontade dele, andar no caminho dele. Algumas vezes nós vamos conseguir, outras vezes nós não vamos conseguir. Mas nós devemos, toda vez que nós cairmos, devemos imediatamente buscar o perdão de Deus, nos levantarmos e continuarmos essa caminhada, essa busca. É isso que é a perfeição que Deus está falando aqui. Busque a perfeição, mesmo que sejamos imperfeitos. Busque permanentemente. É isso que ele está falando para Abraão. O que Abraão fez 13 anos antes? Deixou de confiar em Deus e tentou resolver pelas suas próprias forças, né? Uma atitude presunçosa, achando que ele podia resolver esse problema, onde Deus disse que era ele que ia resolver esse problema. Então, Deus estava falando com ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu posso resolver qualquer problema. Anda na minha presença e ser perfeito. Isso é que é a mensagem que Deus passou para ele e deu aquele puxão de orelha nele. Então Deus reafirma mais uma vez essa aliança, falando o seguinte: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Mais uma vez ele reafirma isso no versículo 2 do capítulo 17. O conceito da minha aliança é bem interessante, né? Ele fala justamente o seguinte: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Essa aliança é uma aliança firmada por Deus. Não tem como Deus não cumprir essa aliança. É isso que ele está falando. Porque Deus é fiel. Deus não falha. Né? E essa aliança implicava em também uma contrapartida de Abrão. Anda na minha presença e ser perfeito. Existia um compromisso da parte de Abraão que tinha que ser cumprido também, que era andar na presença do Senhor. O resto era com o Senhor. É isso que ele precisava entender. Então, Deus coloca, né, e reafirma esse pacto com ele, deixando claro qual era o papel de Abraão nessa história. O que ele devia fazer, que o resto era com Deus. Então, essa aliança de Deus com Abraão inclui tanto as promessas invioláveis de Deus, como a responsabilidade de Abraão em agir com obediência dentro desse pacto, né? Abraão se prostrou com o rosto em terra e escutou tudo que Deus estava falando para ele, de que ele seria um pai de uma numerosa nação. Então, essa reafirmação, mais uma vez, da promessa de Deus, justamente animando Abraão a seguir nesse caminho. Mas nós vamos ver que dessa vez Deus aprofunda ainda um pouco mais essa aliança. E aí nós vamos ver, Deus vai mudar o nome de Abrão. Então vai ser a última vez que nós vamos chamar ele de Abrão aqui, tá? Agora a gente vai começar a chamar ele de Abraão, o nome que tornou ele famoso, né?
Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Nós vamos ver Gênesis 17, de 5 a 8. Vamos seguir aí no texto. Abrão já não será o teu nome, assim e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então ele reafirma essa aliança e coloca de novo todas as promessas que ele tinha feito a Abrão lá no capítulo 12, quando ele chamou ele para que fosse até a terra que ele ia dar à descendência de Abraão. Quando ele fez o primeiro chamado a Abrão. Então ele começa aqui mudando o nome dele, ou seja, a nossa aliança agora vai se aprofundar, nós vamos aprofundar as nossas raízes, né? Nós estamos ficando mais próximos. E agora eu vou mudar o seu nome. O nome de Abrão significava pai exaltado. E agora ele transforma o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão. Ou seja, eu vou multiplicar a sua descendência muitíssimo. Indicando que ele teria uma grande descendência como resultado dessa promessa de Deus. E no sentido físico, Abraão, de fato, foi o pai de muitas nações. Não somente dos israelitas através de Isaac, seu filho, e Jacó, mas também dos ismaelitas, através de Ismael, do qual descenderam os povos árabes, né, que são muitos, dos edomitas, através de Esaú, que era o irmão de Jacó, e de outros povos através dos seus filhos com Quetura. Quetura é a esposa que ele teve depois de Sarai, depois que Sarai morreu, que Sara morreu, né? Ele teve Quetura como esposa e ela lhe deu filhos, e ele também teve uma descendência numerosa ali. Mas essa promessa também encontra seu cumprimento final também na igreja, do qual nós fazemos parte. Então nós temos os descendentes espirituais de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Vamos ler lá Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o Senhor aqui estava falando com Abraão não só da descendência física, né, de sangue de Abraão, mas estava também falando da descendência espiritual da qual nós fazemos parte. E essa aumenta ainda muito mais o número de descendentes de Abraão através da fé em Cristo Jesus. Então nós vemos Deus fazendo cumprir, né, toda essa promessa que tem resultado nas nossas vidas também. Deus também institui a circuncisão como sinal de aliança. Além de trocar o nome de Abrão para Abraão, né, mudar o nome dele, Deus instituiu também que ele deveria se circuncidar como um símbolo físico dessa aliança dele com Deus, né? E não só ele, como todos da casa dele e toda a sua descendência. Então nós vamos ver lá Gênesis 17, de 9 a 14. Aí fala o seguinte: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será assim por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado,
a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança será na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrando a minha aliança. Então nós vemos aí que, além de mudar o nome dele, Deus institui um símbolo físico dessa aliança, que é a circuncisão. Nós vemos que as alianças bíblicas geralmente são sinalizadas com algum símbolo. Nós vemos em Gênesis 9:12 que Deus faz uma aliança com Noé e institui como símbolo o arco-íris, né? Que ele promete, faz uma aliança com Noé e promete a Noé que não destruiria o mundo mais daquela forma. E aí ele faz uma aliança com ele e o símbolo é o arco-íris. Nós temos em Êxodo 31:13-17 a guarda do sábado, também uma aliança com o povo. E o símbolo é guardar o sábado. E nós temos em Lucas 22:20, já no Novo Testamento, quando Jesus institui a ceia, né? Que é uma aliança dele com os seus discípulos e com todos os cristãos, né? Que é uma aliança também, que é um símbolo dessa aliança com Deus. Então nós vemos que é comum essas alianças na Bíblia serem acompanhadas de um sinal simbólico, né? E aí Deus ordenou que todos os homens da geração de Abraão fossem circuncidados com 8 dias. E até mesmo os escravos comprados, os nascidos na casa de Abraão, deveriam ser circuncidados. Ou seja, nós vemos que essa aliança extrapola também os descendentes de sangue de Abraão. Então passa a fazer parte também do povo aqueles que estão na casa como servos e escravos, né? Aqueles comprados que estão ali, eles também vão fazer parte desse povo. E a circuncisão não era um procedimento novo naquele tempo, os povos daquela região faziam, mas era muito comum fazer isso como rito de passagem da infância para se tornar adulto. É como se fosse um rito de coragem de passagem. Não existia, nesses povos, não tinha a questão da adolescência. Atingia a idade de 12, 13 anos, você se tornava adulto direto. Era assim que era tratado. Então, a circuncisão é como se fosse um marco dessa transição da infância para a vida adulta. Outros povos têm outros símbolos, outros marcos dessa passagem, mas era comum a circuncisão. Então a novidade aqui é que a circuncisão não era como um rito de passagem da infância para a idade adulta, mas sim era um símbolo da aliança e do compromisso espiritual com Deus. É isso que era a diferença. Então a criança nascida, o recém-nascido, era circuncidado no 8º dia. Então, nesse aspecto, a circuncisão serviu como um sinal distintivo da aliança da descendência de Abraão com Deus e se estendeu para os seus descendentes. Mas a história bíblica nos mostra que a simples circuncisão da carne não era eficaz como um símbolo de consagração a Deus, que na verdade a verdadeira transformação tem que acontecer no coração. E isso a gente vê no texto bíblico. Vamos ler lá Deuteronômios 10:16. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Era Deus aqui alertando ao povo, para que o povo circuncidasse, na verdade, o coração. Na verdade, a circuncisão era um símbolo apenas físico, mas a verdadeira transformação tem que ser a transformação no coração do homem. Assim como a ceia é só um símbolo, uma demonstração cerimonial, né, da aliança, mas a verdadeira aliança tem que estar no nosso coração. É essa que é a lição que a gente tem que tirar daqui, né? Então Deus agora muda o nome de Abraão, institui,
né, um símbolo físico da aliança desse povo, que seria formada através dele. E Deus faz uma outra coisa, que é mudar também o nome da sua esposa Sarai. Até então, até aqui, Deus não tinha revelado que o herdeiro de Abraão seria através da sua esposa Sarai. Por isso que eles fizeram também aquela besteira, e ela teve aquela ideia brilhante de que ele tivesse um filho através da sua serva, a Agar. Porque se eles tivessem essa consciência de que Deus tivesse falado que a descendência seria através dela, provavelmente não teria acontecido se eles tivessem esse conhecimento. Não sei, né? Não dá para a gente especular. Mas eles, querendo resolver o problema sem saber como é que qual era o plano de Deus, eles resolveram fazer desse jeito. Então Deus não apenas mudou o nome de Abraão, ele também mudou o nome da sua esposa de Sarai para Sara. Vamos ver aí em Gênesis 17, de 15 a 22. Vamos lá. Diz também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão no rosto em terra e se riu. E diz consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim dessa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então nós vemos aí que ele fala que eu vou mudar o nome de Sarai para Sara. Não se tem a certeza de qual é o significado do nome Sarai, mas o mais aceito é que significa minha princesa, e que o nome Sara significa princesa, ou seja, ele fez uma modificação no nome, significando também que ela estava incluída nessa aliança, né? Não importa aqui qual o significado do nome, mas que Deus estava fazendo essa modificação, incluindo ela nessa aliança com ele. E ele prometeu que Sara conceberia de Abraão e lhe daria um filho. Mas mesmo Deus falando com ele claramente isso, ele ainda duvidava. Isso é que é impressionante. Isso acontece com a gente também. Deus fala claramente com a Bíblia, com a gente através da sua palavra, a Bíblia. Fala exatamente o que acontece quando a gente toma determinado caminho, determinadas decisões, e mesmo assim a gente não acredita, mesmo assim a gente duvida, mesmo assim a gente endurece o coração e não consegue enxergar aquilo que está sendo dito. Deus estava falando claramente, ele estava de joelhos ouvindo a voz de Deus, Deus falando para ele o que ele ia fazer, e ele duvidando, ele falando: não, mas será que é possível ter um filho com 100 anos e Sara com 90? Entendeu? Tem cabimento um negócio desse? É justamente o que ele fala aqui. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo:
A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? Será que é possível? Deus começou a conversa com ele falando assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus fala isso com a gente o tempo todo na sua palavra. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E nós, muitas e muitas vezes, duvidamos. Né? A gente, às vezes, professa da boca para fora de que acredita, mas na hora que o bicho pega, que as coisas apertam, a nossa fé fica pequenininha e a gente perde a confiança. E Deus falando claramente com ele: Abraão, Sara vai conceber um filho. E ele deu o nome para o filho, né? Seu filho vai se chamar Isaac. Isaac significa riso. Provavelmente por causa do riso de Abraão. Abraão se riu, né? Ele riu daquilo que Deus estava falando para ele. Então, o nome do seu filho vai se chamar Isaac, significa riso, para que você lembre a vida inteira de que você riu nesse momento quando eu falei para você. Provavelmente foi isso que Deus tem um senso de humor interessante. Então, ele, né, duvidou ali, mas Deus falou claramente como seria, né? E que ia ser no ano seguinte. Vai nascer um filho e ele vai se chamar coisa. Né? Então ele promete, inclui, Sara muda o nome dela, inclui ela nessa promessa e fala que o filho ia nascer dela. Né? E isso aqui que é bastante interessante, porque nós vamos ver o cumprimento integral dessa promessa de Deus. E outra coisa interessante é o que, tão logo Deus fala isso para ele e se retira, Abraão imediatamente obedece à ordem de Deus. Ele parte para fazer aquilo que Deus determinou nesse aprofundamento das raízes dele com Deus, dessa aliança, dessa reafirmação da aliança. Então, nós vamos ler aí de Gênesis 17, de 23 a 27, o que aconteceu. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então nós vemos que imediatamente Abraão partiu para cumprir a vontade de Deus. E eu não sei como é que ele fez para explicar para o pessoal que isso ia acontecer, mas todos se submeteram a essa vontade de Deus e começaram a fazer parte dessa aliança com Deus. Não só Abraão, a sua mulher, como seu filho Ismael, mas todos os da sua casa, seus servos, seus escravos comprados, todos foram circuncidados, todos os homens foram circuncidados e passaram a fazer parte dessa aliança. Então nós vemos que imediatamente Abraão cumpriu a vontade do Senhor. Uma curiosidade aqui, Ismael foi circuncidado com 13 anos. Até hoje, os povos árabes circuncidam os seus filhos aos 13 anos de idade, e não no 8º dia como os judeus fazem. Justamente porque eles descendem de Ismael e eles perpetuaram isso, de fazer a circuncisão dos machos aos 13 anos de idade. Então, meus irmãos, concluindo, a profundidade das nossas raízes com Deus consiste em esperar e confiar nas suas promessas, porque o tempo de Deus
é o tempo certo. E o seu plano é o melhor plano para a gente. O nosso plano nunca vai ser melhor que o plano de Deus. E o tempo melhor vai ser sempre o tempo de Deus. A gente pode achar que está demorando. Você imagina esse período de silêncio de Deus, de 13 anos, né? O que deve ter passado pela cabeça, a gente se colocando na posição de Abraão. O que passou na cabeça dele? Será que Deus me abandonou? Né? Será que o que eu fiz foi errado? Deus resolveu me deixar? Então, provavelmente ele não tinha entendido o que estava acontecendo, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas aí Deus reaparece e reafirma a promessa que ele tinha feito há 24 anos atrás. 24 anos tinham se passado e ele esperando Deus cumprir essa promessa. Mas o tempo de Deus é o tempo certo. Deus esperou até quando não tivesse forma pelas forças humanas de se cumprir essa promessa, para que ele fosse glorificado. Isso aqui é muito interessante. Então nós vemos lá Jeremias, vamos ler Jeremias 29:11, o que fala? Jeremias 29:11 fala justamente sobre o que Deus tem de plano para a gente. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então é Deus que tem o plano melhor para a nossa vida. O plano perfeito para a nossa vida. O nosso plano, as nossas ideias, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas que conduzem à ruína. Às vezes, um relacionamento que a gente escolhe, um negócio que a gente faz que é errado, né? Um posicionamento com relação ao nosso casamento, à nossa relação com os filhos. Nós temos que conversar com Deus sobre essas decisões importantes na nossa vida. Deus nos mostra o caminho sempre. Basta que estejamos juntos dele, andando no caminho dele, fazendo a vontade dele. É o que Deus fala aqui com ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. É isso que Deus quer de nós. Né? Outra coisa que a gente tem que entender é que Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo. Deus criou o tempo. Ele não se submete ao tempo. Nós estamos presos ao tempo, mas Deus não. E ele criou o tempo. E ele faz com que as coisas aconteçam no tempo certo, porque ele tem o controle total do tempo. Então ele sabe qual é o melhor momento. Então, apesar da gente não poder enxergar, a gente não vê o tempo de Deus no futuro, mas o que Deus tem para a gente não é causa incertezas. O que Deus tem são coisas concretas, como nós lemos aqui em Jeremias. Nós vemos que Deus revelou coisas 500 anos à frente que iriam acontecer na descendência de Abraão. Revelou para ele, o povo vai ser peregrino, vai ser cativo, vai ser afligido por 400 anos, depois vai sair enriquecido, vai voltar para essa terra aqui, essa terra da sua peregrinação. Aí sim eles vão ocupar essa terra. Olha bem, Deus falou coisas que vão acontecer 500 anos na frente. E tudo se cumpriu perfeitamente como ele falou. Nenhuma vírgula foi diferente do que ele falou. E outra coisa que a gente tem que aprender é o seguinte: a ansiedade não deve ser um problema para nós que somos crentes. Então devemos combater a ansiedade com a confiança no Senhor. Devemos humildemente submetermos ao poder soberano do Senhor. Cabe a nós lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos ler lá em 1 Pedro 5.
1 Pedro 5, versículo 6 e 7. O que fala lá? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós devemos confiar totalmente no Senhor e depositar a nossa ansiedade nas suas mãos, porque ele tem cuidado de nós. Deus é 100% amor e bondade, ele quer o melhor para nós. Por pior que seja a circunstância que ele esteja vivendo agora, Deus quer o melhor para nós. Então confie em Deus. A paciência é importante na espera pelo tempo de Deus. E a paciência é um dom espiritual. Lá em Gálatas 5:22 coloca, aliás, a paciência é o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 coloca a paciência, a longanimidade, a paciência, dentre outro, o amor, dentre outras coisas, como frutos do Espírito. Então nós devemos ter paciência e esperar no Senhor, porque é no tempo dele que as coisas vão acontecer. E Deus age no momento certo. O agir de Deus nunca é precipitado, nunca é antes, nunca é depois. Sempre é no tempo certo. Na carta dos Hebreus nós lemos uma importante exortação de encorajamento. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Isso é Hebreus 4:16 falando. O autor de Hebreus falando que Deus nos ajuda no tempo oportuno. Mas aí, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O que é que nós temos que fazer? Essa é a nossa parte. Chegar com confiança ao trono da graça. Nós devemos estar perto, aos pés do Senhor. Devemos estar junto dele. E aí, para alcançar a misericórdia de Deus, depositando nossa confiança nele, sermos ajudados no tempo oportuno. Então, que possamos depositar toda a nossa confiança no Senhor, para que nós possamos aprofundar as nossas raízes com o Senhor, esperando confiantemente nele, controlando a nossa ansiedade, tendo paciência, porque no momento certo, exato, Deus vai cumprir a sua promessa e os seus planos na nossa vida. Que possamos meditar na palavra de Deus. Fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até a próxima.